Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Estamos de volta nesse vídeo aqui para falar sobre os episódios 5, 6 e 7 de Arifureta, terceira temporada. E rapaz, que episódio, hein? Teve cada coisa acontecendo. Vou fazer esse combo aqui porque deu uma atrasada ali nos episódios 5 e 6, né? Então, como é tudo uma só tacada, né? Tudo ali uma só tacada igual, vou fazer aí os 3 episódios, 5, 6 e 7 de Arifureta, tá bom? Fica comigo que esse vídeo tá muito bom, gente. Tem de tudo nesses episódios aí. Volta a Vergeben, a questão de slime afrodisíaco, várias coisas, né? Ilusões. Esses episódios foram muito divertidos, pessoal. Principalmente, coitada da princesa. Fica comigo que tem bastante coisa interessante. A questão de diferenças, né? Vou falar sobre a adaptação que teve muita diferença, gente, mas teve muita mesmo. Vocês não têm ideia quanta coisa foi cortada e teve censura. Teve censura, tá bom, pessoal? Já avisei de antemão que teve uma censura lá no episódio 7. Eu acho que vocês já até sabem o que é. Mas também vou falar sobre isso, sobre a censura, sobre as várias diferenças, várias partes cortadas, eles modificaram algumas coisas. Vou falar bastante sobre isso, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva, verifique se você não está inscrito, se não tiver, se inscreva, curta, comente, compartilhe o famoso C, para que esse vídeo consiga alcançar mais pessoas, para que pega mais engajamento e assim o canal possa continuar a crescer, tá bom, pessoal? Sua ajuda é fundamental. Verifique se são inscritos, caso não, se inscreva. Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 5 de Arifureta começa aí com o Hajime voltando a Vergeben, com os Howlias libertados e o Imperador de Roelster, o Gahard, junto com eles. Essa parte do anime foi cortada no episódio anterior, já que quando o chefe dos Howlias obrigou o Imperador a repetir o juramento que ele fez na frente dos anciãos de Vergeben. Então ele deveria ir até lá para repetir esse juramento para eles. Por isso que ele estava junto com os Howlias e o Hajime. Isso foi no episódio 4. No episódio 4, os Howlias obrigam ele a fazer isso. Por isso que ele acaba levando ele até mesmo para Vergeben. O anime simplesmente cagou para isso, cortou isso e simplesmente colocou ele ali junto com o pessoal, né, viajando. Não deu muita explicação ali sobre o motivo de ele ter ido até lá. E também eles cortaram uma parte, eu não vou trazer aqui porque é uma parte bem básica ali, que é uma parte de como eles saem, né, de Roesters, né, do Império ali. Porque na Light Novel mostra que depois que o Imperador cedeu, né, ele perdeu e não teve outra escolha, então ele teve que obedecer ali o pessoal, os Howlias principalmente. Só que os nobres que estavam presentes ali, eles não quiseram saber de nada, eles não quiseram aceitar isso. Tanto é que eles queriam atacar o herói junto com o Hajime também. Eles estavam querendo atacar. O Imperador que impede eles, falando que não, eles têm que obedecer agora porque ele tá com a corrente ali do colar, né, do juramento, e ele perdeu uma batalha. Então não tem o que fazer. Depois ele repete esse juramento pra frente da capital imperial inteira, falando que acabou a escravidão do povo fera, que eles seriam todos libertados e ninguém poderia pegar alguém pra fazer como escravo, não poderia pegar alguém como escravo. Ele repete isso, e também o Hajime dá uma ajuda ali, fala que é em nome de Deus, né? Isso é Deus que estava falando para eles fazer isso, né? Então a Kaori, como ela tá com o corpo de um apóstolo de Deus, ela tem asas de anjo, então ela meio que abre as asas lá para ser como um ser divino que está descendo. O Hajime envia alguma das suas bugigangas lá para ter um pouco mais de iluminação ali, para ter um efeito mais divino, enquanto o herói ali, o Kouki, né, ergue a espada sagrada no alto, causando aquele brilho majestoso, e o Imperador falando que é vontade divina. Se eles fizerem isso, o Império vai prosperar. Dessa forma, eles convenceram a capital imperial inteira que acabou a escravidão, eles conseguiram sair pelo portão da frente, junto com o povo fera ali. Né, e com a nave dele, ninguém nunca tinha visto a nave dele, né, então se tornou mais majestoso. Depois ele teria que tentar convencer
outras cidades também, que tinha acabado a escravidão. Isso só foi pro capital imperial. Então, assim, o anime cortou completamente essa parte, né, da saída dele de Westeros. Voltando aí pro anime, a princesa Liliana tá livre do seu casamento com o Império. O príncipe herdeiro morreu, só que no início ela pensou que ia se casar com outro príncipe, já que o herdeiro morreu. Mas o imperador mesmo acalmou ela, falando que não teria mais chance dela se casar com alguém, já que o filho dele morreu, a força do exército dele diminuiu drasticamente, então agora é o império que precisa da ajuda do reino. Então, futuramente, quando o império se recuperasse, aí ele ia usar o irmão mais novo da Liliana, que só tem 10 anos agora, né? Quando ele tivesse adulta, aí ele ia oferecer uma das filhas dele pro irmão da Liliana, né? Que ele seria o futuro rei. Então a Liliana estaria ali livre, ela se livrou do seu casamento arranjado com o Império. E tivemos uma mudança do Hajime, porque em relação a Shia, porque o Gerhard, ele fica insistindo pro Hajime dar algum artefato para ele. E ele pergunta o que ele deseja. Ele fica insistindo bastante, tá, gente? A Light Novel principalmente mostrou que ele insistiu e demais durante a viagem para Vergeben. Ele mesmo fala o que o Hajime quer para entregar uma dessas naves para ele. Só que nesse momento ele pega, né, ele pega ali pela cintura da Yui e da Shia, encosta nele lá e fala que ele já tinha tudo o que queria. Então ele mudou um pouco em relação a Shia, né? Porque antes era só Yui pra cá, Yui pra lá, era um gado completo da Yui, né? Mas agora ele tá olhando com outros olhos a Shia. Ele tá tendo um outro olhar pra Shia, né? Ele tá vendo ela de uma forma diferente, não só como alguém importante, mas especial, será? Agora só falta a Kaori, gente. Só falta a Kaori aí pra completar o time aí. A Tia eu acho que é um pouco mais difícil, né? Mas pelo menos a Kaori tem que estar, né, junto com as três aí, né? A Yui, a Shia e a Kaori. Pelo menos essas três. E aqui temos uma modificação monstruosa, porque é somente agora que eles estão indo pra floresta. A grande floresta em Vergeben. E eles acabam encontrando a floresta ali intacta, completamente destruída, né? E quando eles chegam lá, encontram todo mundo e acaba devolvendo os Saurias sequestrados. Você vê ali que aparece o ancião Freak se reencontrando com a sua filha, Altina, sendo que ela nem no anime apareceu, simplesmente não mostraram ela do anime. Ela meteram ela do além ali, pum, apareceu do nada. E teve um reencontro lá de pai e filha. Então, assim, como que ela apareceu aí? O anime não mostrou isso também. Isso daí foi uma grande modificação. Porque quando eles vão pra floresta e entregam a Altina, isso é antes da invasão do Império. Tanto é que quando eles chegam lá, o Hajime pede pra Kaori consertar toda a floresta lá. Mas na novel, quando eles chegam à floresta, eles encontram completamente devastada. Se caso vocês não viram, eu falo bastante sobre essas mudanças no meu vídeo do primeiro episódio e do segundo episódio de Arifureta, dessa terceira temporada. Caso vocês não viram, veja, vou deixar nos cards aí. Se caso der problema nos cards, que já deu, vou botar o link dos dois vídeos na descrição, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o vídeo do primeiro episódio e do segundo episódio, caso vocês estejam interessados para ver, porque eu conto mais detalhadamente o que eles cortaram, que foi mais da metade de um capítulo eles cortaram, tá? Principalmente no episódio 1. Mas eles vão primeiro para a floresta. E tá toda destruída. A Kaori usa seus poderes para consertar a floresta inteira. Depois, quando ela cura a floresta, a neblina volta. Tanto é que não era para ela curar. Era para ele chegar a primeira Vergeben, depois ela consertasse tudo. Só que ela foi afobada ali, consertou tudo a floresta, voltou a neblina e se perderam ali na floresta. Então, tanto é que ela tava esperando um elogio ali do Hajime e do pessoal, só que o pessoal acabou não gostando do que ela fez, até coloca ela pra baixo, falando que era idiota, não era pra ter feito isso. Mas ela acabou fazendo. Tanto é que quem guia ela até Vergeben é a Altina e a Shia, porque eles não sabiam como chegar. A neblina tava muito espessa. Então, a Altina e Shia guia eles pra Vergeben. Então, quando eles chegam a Vergeben pela primeira vez, está completamente destruída. Tá todo destruído. Então, a Kaori que vai lá e restaura Vergeben e depois cura as pessoas de Vergeben. Tanto é que depois que ela faz isso, meio que surge um culto lá no nome dela, né? Deusa Kaori. O nascimento de uma nova divindade, né? Cria um culto ali a ela.
porque ela conserta tudo, né, pelos poderes majestosos, e o pessoal acaba considerando ela como uma deusa, né, pelo que ela fez, a grande floresta inteira, e também Vergenbem. Então eles cortaram isso completamente. Quando chega lá, tá simplesmente lindo ali, Vergenbem, tá brilhoso, tudo. Isso acontece na segunda ida, depois que eles voltam do Império, como agora apareceu no anime. Eles vão lá, tá todo bonito ali. Só que quem deixou naquele estado foi a Kaori. A Kaori que consertou tudo antes deles iniciar o contra-ataque ao Império. Hajime, na novel, deixa a Altina com o Frick, pega os Saulias para levá-las ao Império, para colocar o seu plano de ataque ao Império. Então a saída da floresta acontece bem antes do ataque. Eles vão na floresta, consertam a floresta, pegam o povo com ele, depois leva lá pro Império para desse modo iniciar o contra-ataque. Então, não só eles modificaram aí um pouco as ordens, mas como eles cortaram a primeira ida, que explicava muitas coisas. De onde que veio todo aquele povo coelho? Aquele povo coelho não surgiu ali no Império. Ele pega de Verbergen e da Grande Floresta, que estavam os Saulis, e leva junto com eles ali para participar do plano. Então, basicamente, foi isso o corte. Eles cortaram completamente a ida deles à Grande Floresta, a restauração feita pela Kaori. Eles modificaram a forma dos acontecimentos em si. Não só a forma dos acontecimentos em si, mas mudaram tudo sobre os encontros, o que aconteceu na floresta, entre outras coisas. Então, isso foi uma enorme diferença que eles colocaram no anime. Na nova também foi bem mais explicado, mais detalhado, foi bem melhor trabalhado. No anime foi bem ralo, com vários cortes, não só de personagens, mas de cena. Então o anime deixou muito a desejar nessa parte aí de quando eles vão a Verbergen. Outra modificação foi a questão de um Frick. No anime, quando a Altina aparece e encontra ela, é apresentado como filho e ele como pai dela. Só que não, gente. Eu até voltei na novel, ouvi lá na novel, fui na versão inglesa para ver se não tinha erro de tradução na portuguesa. E sim, é avô, não é pai. Tá bom? O Frick é avô de Altina. Altina é neta dele. Ela é princesa. Ele é um ancião lá de Verbergen. Entendeu? Ele é o rei também dos elfos atuais. Então, ele é o avô de Altina. Altina é neta. Vou até colocar aí a parte da novel, quando ele agradece por o Hajime ter salvado a neta dele. Tá bom? Então essa foi a outra grande modificação. E teve vários outros desenvolvimentos com a Altina que eles cortaram, né? Simplesmente apareceu do nada ali um personagem dela ali que não deram muita importância, mas teve bastante a questão de comédia com ela. Ela mesma teve uma disputa com Shia sobre o Hajime, porque ela se apaixona pelo Hajime, só que o anime não mostrou isso, né, obviamente. Mas teve uma disputa entre as duas, ela também foi importante ao guiar eles até Verbergen. Então teve tudo isso aí que eles cortaram. Mas voltando pro anime, né, eles chegam ali em Verbergen, os anciãos da vila eles, né, vão recompensar os Saulias, né? Eles queriam recompensar o Hajime primeiro, só que o Hajime falou que ele não fez nada. Foram os Saulias, então, se fosse para recompensar alguém, deveria ser os Saulias. Então, e eles fazem isso. Então, eles anulam a expulsão dos Saulias, concedem um assento ao Khan, o pai da Shia, líder dos Saulias, né? O conselho de anciãos lá de Verbergen, só que o Khan se recusa, dizendo que ele não era aliado de Verbergen. Ele só se importa com os Saulias. Ele salvou o povo fera, não pelo povo fera, mas pelos Saulias. O povo fera só foi um processo que estava ali junto, então salvou eles também. Mas ele só se importa com os Saulias e só. Então se Verbergen se virasse contra eles ou contra o Hajime, ou se eles ameaçassem o Império, que eles tinham feito um pacto com o Império. Tá? Então se eles fizessem isso, aí sim ele se apontaria sua lâmina para Verbergen e ia considerar Verbergen como sua inimiga. E no finalzinho ali a gente tem uma cena muito fofa e linda ali entre Hajime e Shia, né? Ela apresentando o lugar onde enterraram a mãe dela, que foi embaixo da árvore, nas raízes. Shia falando sobre as palavras que a mãe dela falava, sobre ser um herói, proteger as pessoas. Hajime agradecendo a mãe de Shia pela filha que teve. Graças a ela, a jornada que eles tiveram ali foi bem mais divertida e bem melhor, teve mais significado. E pela
primeira vez tivemos Radim pedindo ali pra deitar nas coxas de Shia, né? Então assim, o status entre os dois de fato tá mudando aos poucos, eles estão se tornando mais íntimos. Aquilo que ela sempre invejou a Yui de ter com o Radim, ela tava tendo agora nesse exato momento. Então eles se tornaram mais íntimos, eu tô gostando disso, né? A Shia tá com um desenvolvimento muito bom nessa temporada, eu só espero que mais pra frente os arcos futuros tenham um desenvolvimento da Kaori, né, que tem uma aproximação do Hajime com a Kaori. Espero que isso aconteça também. E o episódio 5 termina com ele chegando ao grande labirinto da floresta. Eles estão se preparando para enfrentar ali. E a cena pós-crédito mostra uma coisa estranha. Hajime no mundo dele, com a aparência original dele, a Yui, acordando ele vestida de uniforme escolar. Então, terminou nesse mistério aí. O que é isso? Termina desse jeito o episódio 5. E logo no episódio 6 a gente tem a explicação deste sonho lá pela metade do episódio, né? Porque o episódio 6 começa com o Hajime tacando com tudo a princesa Liliana pelo portal de teletransporte pro reino dela. Literalmente tacou, ela pegou e jogou como fosse bosta ali, velho. Com o portal de qualquer jeito ela fez. Coitada da Liliana, gente. Engraçado foi as emoções dela, né? Tanto é que ela vive falando, tá, você não quer me tratar como princesa, mas trata como uma garota. Coitada, gente, eu tô sentindo pena da Liliana, mas porque, assim, tem hora, velho, que o Hajime, ele é um FDP mesmo, o Hajime. Porque a Liliana, ela não é uma pessoa chata, ela não fica incomodando o Hajime, tá bom? Não fica. Ela não fez nada contra o Hajime e o Hajime tratando ela dessa forma, gente. Olha, dá uma pena da Liliana, velho. E, olha, tem hora que o protagonista passa um pouco da linha ali. Mas foi engraçado quando ela volta ali pro reino, que as emoções dela ficam alterando direto. Ela vai contando pro pessoal lá o que aconteceu em relação a ela, com o Hajime, sobre o tipo de relação que eles tinham. E começou a se bananar toda, né? Uma hora ela começou a criticar ele de uma forma como ela trata ela, outra hora ela fica decepcionada porque ele vê ela em um estado tão inapropriado, né? Quando ele salvou ela ali do ataque do Bios, né? E ele não teve nenhum tipo de reação. E outra hora agradece por ter salvado ela e depois dançado com ela. Então, assim, foi uma montanha-russa de sentimentos e emoções dela naquele momento. E o pessoal começou a entender nada do que tinha acontecido. Na verdade, começaram até a sentir pena dela. Falou assim, pô, a Hajime acabou estragando a princesa. E voltando ali pro labirinto, né? O Hajime junto com o pessoal, eles entram no grande labirinto de Haltina e eles vão ter que enfrentar 4 desafios, né? Logo quando eles entram, o Hajime percebe que a Yuichiro e Ryutaro, que estão com eles, são falsos, né? E ele acaba destruindo. Depois eles têm o primeiro ataque dos monstros abelhas, né? Eles acabam conseguindo destruir ali. De início, o Kouki, o Ryutaro, a Suzu e até mesmo o Shizuko, eles têm um pouco até de dificuldade em enfrentar, então o Hajime ajuda eles a enfrentar e destrói facilmente. Isso deixa o Kouki até mais frustrado, né? Porque ele vê a diferença entre ele e o Hajime. E depois acaba aparecendo um Goblin completamente feio e horroroso. E o Kouki tenta atacar esse Goblin, né? Só que o Hajime não deixa. Ele acaba revelando que aquele Goblin é a verdadeira Yui. Ela acabou se transformando em um Goblin no momento que entrou no grande labirinto. E é incrível como o Hajime consegue diferenciar as coisas. Ele consegue saber quem é o verdadeiro, quem é o falso, e o pior é que é por instinto próprio. Então ele nem consegue explicar direito como que ele consegue diferenciar, né? Mas o bicho consegue. E todo mundo fica perplexo como ele conseguia se comunicar com a Yui Goblin, porque ninguém entendia nada, mas ele conseguia entender tudo tranquilamente. E a Yui acaba tirando sal nessa hora da Shi e da Kaori, por ela ser mais amada por Hajime, mesmo na forma de Goblin, do que as duas. Aí é sacanagem. Pegou pesado. E o mais engraçado, quando eles encontraram a Tio como Goblin, ela tava sendo espancada e tava amando. Então eles conseguiram identificar ela bem fácil ali, né? Que ela tava com uma cara pervertida. E Tio acaba falando pro Hajime sobre o objetivo do labirinto, que era testar a conexão das amizades que eles têm, né? Com um com o outro, saber identificar o impostor se passando por um amigo deles, ou aceitar um amigo deles em uma forma diferente, e conseguir identificar um amigo em uma forma diferente também. Então essa é uma forma do labirinto estar testando quão profunda é a amizade que eles têm um pelo outro.
Então, quando todos eles entram no segundo portal de teletransporte, o labirinto, aí passa uma cena que foi lá no pós-crédito do episódio 5, que o Hajime tá no mundo original dele, na Terra, e com sua aparência original, que é o segundo teste que começa aí, né? Hajime entra numa ilusão criada pro labirinto, e ele está com uma vida normal dele no mundo original, né? A vida cotidiana escolar dele, a Yui como namorada dele, ela mora junto com ele, a Shia como amiga, a Kaori também tá de volta à sua aparência original, e a Tio como uma professora sexy. De início, o Hajime acha tudo natural, como se sempre tivesse acontecido. Mas com o passar do tempo, ele começa a perceber que algo tá estranho. Tem um sentimento de saudades dentro dele, como tudo tá acontecendo aí fosse de uma maneira natural, mas ao mesmo tempo estranha. Então, como se ele não soubesse de onde que ele tinha conhecido as pessoas que estavam em volta dele. Então, embora ele tá se afundando naquele mundo ilusório, com uma vida normal e comum, ele aos poucos foi percebendo que algo estava estranho. E uma voz dentro dele também dizia para ele acordar. Então, depois de muito tempo, praticamente um dia inteiro vivendo naquele mundo, ele começa a se lembrar do que aconteceu com a Yui e os autos que ele fez com ela, né? Sobre o grande labirinto, sobre as memórias dele. Começou a voltar tudo, né? E finalmente ele percebeu que estava em uma ilusão. E quando ele percebeu que estava em uma ilusão, ele rejeita aquele mundo ilusório. E a Yui, que é feita sob medida para agradar ele e obedecer ele em tudo, né? Como se fosse feita para ele ali em si. Ele rejeita isso completamente. Desse modo, ele consegue passar pelo teste do labirinto que tinha imposto, né? Que o labirinto tinha imposto sobre ele. E com o Hajime sendo aí o primeiro a escapar da ilusão, o episódio acaba terminando. Ele foi o primeiro ali a conseguir escapar. E já no episódio 7, depois que o Hajime conseguiu escapar da ilusão, ele ficou esperando os outros sair dessa ilusão. Yui e Tio conseguiram voltar a sua forma original, né? E a segunda pessoa que conseguiu sair da ilusão acabou sendo a Yui. Né? A Shia foi a terceira pessoa que conseguiu sair do mundo da ilusão, e foi bem engraçado essa parte, gente, porque o Hajime e a Yui estavam no seu próprio mundinho ali, um conversando com o outro de uma maneira doce, um perguntando como foi o mundo ilusório um do outro, praticamente se beijando ali, e a Shia fazendo vários barulhos para ver se eles percebiam e simplesmente eles ignoravam ela, nem nota que ela estava ali. Depois de muito tempo eles acabaram percebendo que ela tá dando que fazer um monte de barulho ali, né? Praticamente quase sinal de fumaça ali, pra dizer, tô aqui. A Tio acabou sendo a quarta pessoa que conseguiu voltar. E pelas primeiras palavras que ela fala, ela conseguiu voltar porque a punição do mestre dela do mundo ilusório não era suficiente como era no mundo real. Foi por isso que ela conseguiu voltar, segundo o que ela falou. Na Light 9 tem mais coisa aí. Aguarde, eu vou falar. A Kaori foi a quinta pessoa a conseguir voltar da ilusão, e pela reação que ela demonstrou, parece que a ilusão dela foi muito pervertida. Ela não consegue nem encarar o Hajime, e foi muito engraçado que a Yui acaba chamando ela de tarada no armário, ainda tá enrustida aí, né? Não saiu do armário como tarada. O pessoal, então, do lado do Hajime consegue sair sem problemas. Agora falta o pessoal do lado do herói ali, do Koki, né? Ninguém tinha conseguido sair. E de fato eles demoraram pra caramba, demoraram demais, né? E depois de muito tempo, a primeira pessoa que conseguiu sair da ilusão do grupo do herói foi a Shizuko. E o mais engraçado dessa parte é que quando as garotas questionaram por como que foi o sonho dela, ela ficou corada olhando pros lados, as garotas perceberam que tinha algo estranho ali, começaram a desconfiar, só que ela desconversou e falou, não, foi tudo normal, mas não foi tudo normal. O sonho dela ali, pelo que ela murmurou, acabou sendo ela como uma princesa e o príncipe era o Hajime. Rapaz, será que a Shizuko aí tem uma quedinha pro Hajime ainda? Porque a Shizuko, ela consegue se concentrar muito bem, ela consegue se segurar muito bem. A gente vai ver nesse episódio 7 outras oportunidades que ela consegue se segurar. A gente vai ver isso, né? Ela consegue mesmo se segurar. Então, seria bem fácil para ela se apaixonar, tá um pouco ali mexida com o Hajime e ficar meio que neutra ali, né? Mas, pelo que mostrou nessa cena, ela... Porque pega, né? O labirinto pega o que você sente mais no fundo do seu coração, né? E nessa ilusão expande para ver o que é o seu desejo mais profundo. Então a gente vê ali mais ou menos como que é a Kaori, os outros ali, principalmente a Shizuko. No final, somente 3 pessoas não conseguiram sair do desafio da ilusão, incluindo o próprio Rai, o Koki, né? Então a Suzu,
e o Ryutaro, né? Esses três eles não conseguiram sair. Então a Kaori, né, acaba forçando a saída deles da ilusão para que eles possam conseguir seguindo, né? Para que eles continuem seguindo o teste do labirinto. Na próxima fase do teste, eles entraram em uma grande floresta, né? Uma grande árvore, eles acabaram sendo atacados por um slime gigante. Foi bem interessante que quando estavam sendo atacados por esse slime, as garotas acabaram ficando com a roupa toda molhada. Quando eles atacavam, esguichava tudo nela lá. E ficou meio transparente as roupas, né? Isso acabou atraindo muita atenção dos garotos, principalmente do Kouki e do Ryutaro. Eles não conseguiram tirar os olhos das garotas. A Hajime até fica com raiva, porque eles ficavam não só olhando ali pra Suzu e pra Shizuko, como também pra Kaori, pra Tio, pra Yui, pra Shia, né? Então ele fica muito nervoso, ele pega e taca fogo em tudo ali. Destrói tudo o slime, incinera tudo ali. Ele ficou nervoso. Só que esse slime acabou sendo um afrodisíaco. Então, depois da morte dele, todos ficaram com tesão. Yuichi e Kaori acabam indo pra cima do Hajime e o Ryutaro foi pra cima da Suzu, entendeu? O Kouki, ele tenta atacar, embora o anime não mostrou isso, mas na novel sim, ele tenta ir pra cima da Shizuko. A Shizuko faz uma meditação, então ela consegue se segurar. Só que como ela tá fazendo meditação, ela não consegue se defender, não consegue se mover, né? Então, tanto é que o Hajime vê o Kouki indo pra cima da Shizuko. Então ele acaba amarrando todos ali, né? Acaba amarrando o Kouki, o Ryutaro, a Suzu, porque a Suzu também, isso não mostrou no anime, mas a novel mostrou, a Shizuko não só foi atacada pelo Ryutaro, como ela atacou seus amigos. Ela foi pra cima também. Então, assim, as únicas que conseguiu segurar foi a Shizuko, né? Fazendo meditação ali. A Tio tava completamente normal e o Hajime. E parece que o Hajime foi o único que não foi bem afetado. A Tio também ficou bem, só que tanto é que quando o Hajime pergunta como que ela ficou mais molhada do que as outras garotas pelos slimes, como que ela não foi afetada? E ela fala que foi. Só que o prazer do afrodisíaco do slime não é nada em comparação ao prazer que o mestre dela dá quando maltrata. Ai, que delícia! E é bem interessante que depois disso o Hajime fica mais com... fica vendo ela, olha pra ela como um lixo, né? E começa a chamar pelo sobrenome dela. Falando, não quero ter nada a ver com você. Sai de perto de mim. Ficar chamando direto pelo sobrenome dela. Até ela implorar, porque ela sentiu mesmo chamando pelo sobrenome. Depois ele volta a chamar por tio. Então eles acabam percebendo que onde eles estão são raízes verdadeiras da grande árvore, né? Aquela parte da grande árvore que está acima ali da superfície é só uma pontinha delas. Raízes profundas ficam bem dentro do labirinto. Bem na profundidade mesmo do labirinto. Então eles estão analisando a grande árvore e eles acabam encontrando dezenas. Gente, quando eles acabam analisando as raízes, eles ouvem um barulho, né? Então a Shia primeiro vê, depois o Hajime vê, né? E aí eram dezenas de milhões de baratas. Várias baratas começaram a ir com tudo pra cima deles. Claro, não consegue se defender direito, porque são pequenininhos, um enxame gigante. Então são várias, então eles ficam meio que presos ali. A Suzu cria um escudo, a Yui, né, fortalece o escudo dela. Engraçado é o desespero de todo mundo, né? O desespero de ver várias baratas ao mesmo tempo. A Shizuko praticamente já era ali, tá fora de combate. Foi muito engraçado, né? E o episódio 7 termina desse jeito, né? Eles se juntando em um só lugar, né? Ali se defendendo da barata. A barata se junta em um só lugar, cria um círculo mágico lá e acaba saindo várias baratas gigantescas, do tamanho de um humano ali praticamente, né? Depois da ativação do círculo ali, e isso... foi bem gigante ali, como fosse baratas soldados. E depois um outro círculo de teletransporte, isso foi uma diferença, porque o círculo de teletransporte estava acima, só que na novel mostra que surgiu embaixo. Eles usaram o círculo de teletransporte, eles usaram o círculo mágico em cima deles para distrair todo mundo, enquanto um círculo mágico embaixo dos pés deles eram ativados. E esse círculo mágico ativou o psicológico deles. Então todo mundo ali ficou com um ódio profundo um do outro, até porque o Hajime e a Yui se olham e sentem vontade de matar um ou outro, né? De tanto ódio que eles sentem um pelo outro. Então esse desafio vai ser bem interessante para eles, porque já tá afetou muito o psicológico. Primeiro foi o slime afrodisíaco, agora é um ódio mortal um do outro, e junto com várias baratas e soldados baratos também de um ser humano normal. Então fica o hype aí pro próximo episódio para saber como que eles vão enfrentar não só as baratas, mas também esse sentimento de ódio que estão sentindo pelo outro.
Principalmente o Hajime e Yui, né, que nunca se odiaram desse jeito, agora demonstrando, né, esse sentimento de ódio, né? Então o episódio 7 termina dessa forma. Olha, gente, foi muito bom esse episódio, os 3 ali. Isso somente quando você vê o anime, né? A animação tá muito boa, foi muito... Esses 3 episódios foi mais de comédia, né? Apesar que tem algumas partes lá de ação, mas pegou mais pro lado da comédia, teve bastante eti também, principalmente na parte do slime. Então teve bastante coisa. Vou falar mais sobre essas diferenças, que teve muita, tá? Sobre a adaptação. O volume 7, que a gente tava no volume 7 até o episódio 4, o final eles não adaptaram, simplesmente cortaram tudo, né? Os 15% restantes do capítulo 4 eles cortaram, tá bom? Eles pularam o epílogo, né? O restante do capítulo 4 foi eles saindo de Verbergen, que eu falei no começo desse vídeo, né? O epílogo fala sobre o acontecimento do reino demoníaco em relação ao ataque deles ao Verbergen e à Grande Floresta. E tem um capítulo extra que é bem grande, esse capítulo extra, mas não é nada importante, né? Um capítulo ali dos outros, né? Da classe do Hajime que tá lá no reino, né? Então o volume 7 acaba sendo concluído sem ser adaptado nada da parte final dele, tá? O episódio 5 aí começou a adaptação do volume 8 da Light Novel de Arifureta, tá bom? Eles começaram adaptando ali metade do capítulo 1 no episódio 5. O episódio 6 adaptou o restante do capítulo 1 e o capítulo 2 inteirinho, tá? E só a primeira parte do capítulo 3, então você vê que o capítulo 6 eles correram bastante na adaptação, né? O 5 foi mais enxuto e o 7 também, porque o 7 adaptou 50% do capítulo 3 do volume 8 da Light Novel, tá bom? Sobre as diferenças, teve muita, tá, gente? Eu vou citar só as principais, porque eles cortaram bastante coisa, né? Quando o Hajime tava na sua aventura, né, eles mostravam bastante o que estava acontecendo lá no reino, né, com o restante da sua classe, e eles cortaram tudo isso. Também não é muito importante, né, então beleza, mas eles cortaram outras coisas que aconteciam lá na aventura dele. Por exemplo, no episódio 5 eles cortaram bastante coisa dentro da nave do Hajime, né. Quando eles estavam a caminho de Verbergen, que eu quero destacar é a disputa de Uishi contra a Tio e a Kaori, gente. Rola briga ali. Tá? No anime, a Hajime coloca no seu colo ali a Shia, fala palavras de consolo pra Shia, e depois mostra ele chegando a Verbergen. Praticamente foi isso no anime. Só que na novel não, gente. Na novel não foi tão pacífico assim não, porque a Shia e a Yui fica flertando com o Hajime em seu colo, e isso incomoda muito a Tio e a Kaori. Então elas ficam trocando farpa entre elas, e depois isso vira uma briga. A Yui e a Shia se juntam contra a Tio, que pega a princesa Liliana e a Suzu pra dar contra as duas, e a Kaori chama a Shizuko pra ajudar na luta. E de fato rola uma luta entre elas ali, por conta do Hajime, né? E como o Hajime já tá acostumado com isso, ele fica sossegado ali no sofá e nem liga pra briga. Até as empregadas ali da princesa Liliana, sim, gente. Liliana não tava sozinha, não. Tava com sua guarda pessoal e suas empregadas. Então as empregadas da princesa Liliana ficam meio que torcendo pra lá pra cima do Hajime e fazer dela esposa do Hajime. Então, porque todo mundo já sabe lá que a Liliana tá apaixonada pelo Hajime, né? Então isso vira uma confusão total. E a luta só acaba quando ele chega em Verbergen, gente. Fica uma disputa ali entre as duas. Até os Saulias ali fica vendo a nave, fica vendo a briga delas, fica todo mundo assustado. A novel trouxe também uma informação extra do motivo do Hajime tratar a princesa Liliana como ele trata. Isso não foi mostrado no anime, tá bom? Porque ele sabe que a princesa Liliana tá apaixonada por ele. Então, a maneira como ele trata ela com rispidez, frieza e grosseria, né? Hajime já viu que a princesa Liliana tem sentimentos por ele, mas ele não tinha desejo de nutrir esses sentimentos. Então, em vez de tratá-la com gentileza, sem entusiasmo, ele apenas a cortava a cada momento. Só que ninguém sabia se era porque ele era leal a Yui ou apenas porque era frio por natureza. Só que no começo ele não era frio, tá? Depois ele se tornou frio depois da traição e de ter sobrevivido ao labirinto, né? Ele é meio ríspido assim. Mas esse foi o motivo, né? Porque ele tratava a princesa Liliana, porque ele não queria nutrir sentimento, então cortava ela toda hora para não aumentar mais esses sentimentos da princesa Liliana por ele. Só que o problema é que não tá adiantando nada. Uma outra coisa que cortou no episódio 5 foi quando os anciões de Verbergen convidaram o Khan a ter um assento com um ancião. E ele rejeita. No anime só foi isso. Só que na novel tem uma informação a mais, mostrando que, como os Saulias não queriam estar sobre as leis de Verbergen, os anciãos pediram para o Khan fazer
os Sauli se tornarem um clã aliado de Verbergen, ou seja, seriam como iguais. Khan poderia ter um assento no conselho quando quisesse, mas eles só seriam isso, aliados, seriam como iguais. Então a Khan aceitou. O Frigg que pede isso, né, para ser aliados, né? Não foi o Khan, não, foi o Frigg que pede isso para eles, né? E o Khan aceita essa oferta. Então Raulias e Verbergen se tornam aliados, e não ele sob as ordens de Verbergen. Uma outra diferença é o momento em que a Liliana volta para o reino. No anime, isso acontece logo no começo do episódio 6, quando eles estão prestes a entrar no grande labirinto. Só que na 9 isso acontece na mesma noite que eles chegaram a Verbergen. Liliana teve uma reunião com os anciãos. Depois que acaba essa reunião, ela decide voltar para o reino, porque ela tinha várias coisas a fazer, então ela decide voltar. Hadimi abre um portão dimensional para que ela passasse. Só que ela apenas ficou parada na frente dele, inquieta e nervosa. Ela estava tentando dizer algo pro Hadimi, só que o Hadimi perdeu paciência, não aguentou esperar, ele cagou para isso, simplesmente jogou ela lá dentro antes que pudesse falar qualquer coisa, né? Jogou depois, as empregadas e os guardas foram juntos depois. E a Liliana caiu no buraco gritando para ele que pelo menos, já que não queria tratar como princesa, não precisaria, mas pelo menos trate ela como uma garota, pelo menos isso, né? E isso aconteceu antes do Hadimi ter a conversa com a Shia sobre a árvore naquela noite. Então o anime cortou algumas partes interessantes que nem dá a entender, né? Simplesmente retiraram. Uma delas, antes de eles entrarem no grande labirinto, eles esperaram por 3 dias para que a névoa abaixasse. Então ficou 3 dias ali em Verbergen. E nesses 3 dias, a China e a Uchiha estavam constantemente competindo pela afeição do Hadimi. O Koki tinha sido perseguido por todas as antigas escravas homesferas que ele tinha ajudado a libertar. Kaori tinha sido perseguida pelos seus membros do culto e a Aoi tinha de alguma forma encontrado um tempo para levar o Hadimi embora e fazer o que queria com ele todas as noites. Isso por 3 dias. E eles simplesmente cagaram para isso, né? Essas partes que são boas, é muito, muito boa. A Light Novel se diverte lendo, gente. O anime simplesmente corta isso, fica muito raso a história. Então, assim, o episódio 6 cortaram bastante coisa mesmo, tá, gente? Acho que até mais do que o episódio 5. Episódio 6, né, uma delas foi depois que eles enfrentaram monstros abelhas. Depois das abelhas, enfrentaram os monstros macacos. E esses mesmos macacos, eles usam uma gosma que consegue copiar alguém que você conhece para tentar enganar o Hadimi, né? De novo, né? Então eles se transformam na Yui, só que ela tá toda acabada. Isso irrita o Hadimi e ele perde completamente o controle. Ele acaba atacando fogo em tudo, mete um tiro para tudo que é lado ali. E até o pessoal do lado dele fica tentando pará-lo, as garotas pelo menos, né? Senão ele ia destruir a floresta inteira. Porque ele realmente perde o controle, né? A Shia Kaori tinha que se agarrar nele lá, gritando para ele voltar aos seus sentidos. E depois de muito tempo ele consegue se acalmar. Eles cortaram também a parte que eles encontram o Ryutaro, né? Porque começar com o ogro, né? E também cortaram a luta inteira deles contra o Trent, né? Primeiro eles encontram ele lutando contra os ogros, ele tava perdendo, salva ele. E depois cortaram a luta inteirinha contra o Trent, né? Que é aquela árvore monstro. Então o desenvolvimento inteiro da batalha, o anime simplesmente cagou pra isso. Cagou pra isso. Eles cortaram tudo, gente. Só mostrou o Trent metendo uma porrada ali no ogro, que é o Ryutaro e o Koki, só. Gente, só pra vocês terem uma ideia, eu não vou mostrar o texto aqui porque é gigante. Que é uma parte muito grande, pega várias páginas, são várias páginas mesmo na luta. A luta é grande e mostra o desenvolvimento. E por que era importante mostrar isso? Porque isso mostrava o desenvolvimento do Koki, da Suzu, da Shizuko, do Ryutaro como lutadores. Porque ele se desenvolve lutando contra a árvore Trent. Ele se desenvolve lutando contra a árvore monstro lá, que é o Trent. Eles primeiro desenvolvem, eles cortaram, cagou o anime pra isso. E foi uma parte muito grande, infelizmente, tá? No episódio 7 também, o que eu tenho pra destacar é quando a Tio se libertou da ilusão, gente. Quando a Tio se liberta da ilusão, no anime, quando ela acorda, ela tenta ir na direção do Hajime e ele fala pra ela não se forçar a sorrir. E dá um tapinha ali na cabeça dela. E você fica se perguntando, tá, por quê? O que ele percebeu ali? Que todo mundo, até as garotas, né, também sorriram, né, dando meio que um consolo pra ela. Mas por quê? Você fica se perguntando, mas por quê? O que aconteceu aí? Você fica sem entender. A novel fala, a novel mostra que quando ela sai da ilusão e tenta evitar o Hajime, primeiro o Hajime pune ela, batendo nela. Depois taca um monte de balas de borracha nela. Depois ele eletrocuta ela direto ali.
Só pra você ver, quando ela sai, ele faz tudo isso com ela. Depois ele fala para não se forçar a rir, a Novel fala o motivo disso. A Teal era a que tinha vivido mais entre eles, até mais do que a Yui. Tá? Então, como uma das tribos dos dragões quase extintas, né, ela tinha visto mais horrores, experimentado mais sofrimento, ela tinha mais arrependimentos do que qualquer um. Então, a ilusão do labirinto não mostrou uma ilusão do Hajime punindo ela, como ela fala, como ela tentou, né, fazer eles pensar, mas a ilusão deve ter sido muito mais maravilhosa do que qualquer coisa que pudesse ter mostrado ao Hajime e aos outros. Teria sido um verdadeiro tesouro cheio de todas as pessoas e coisas que ela tinha perdido ao longo dos séculos. E Hajime, Shia e Yui perceberam isso. E essa era a razão pela qual ela havia demorado mais para acordar do que os outros. E ela tentou agir normalmente, uma tentativa de encobrir seus sentimentos, que havia engarrafado dentro de si. E foi graças à percepção aguçada de Hajime que ela percebeu que ele percebeu que havia algo de errado com ela. E é por isso que eles deram um consolo para ela naquele momento. Isso é muito importante, porque isso é um desenvolvimento para Teal, mostrando mais sobre quem é a Teal. A Teal não é só aquela pervertida. E a novel mostra isso bastante. E você cortar isso do anime, gente, isso perde muito, porque simplesmente a personagem fica rasa e não fica bem desenvolvida. E tivemos uma censura, chegou a parte da censura, gente. Eita, não, o que foi censura? O slime afrodisíaco, isso daí mesmo que vocês estavam adivinhando. Foi o slime afrodisíaco. No anime, o slime era lilás claro e escuro. As garotas ficaram todas molhadas, grudentas, com a gosma do slime. É uma semente. Mas na novel, gente, eles mudaram a cor do slime. O slime não era... o slime não era lilás. Não era. O slime, gente, só pra vocês terem uma ideia, na novel o slime é branco. A novel até descreve, vou mostrar tudo aí. A novel descreve como líquido leitoso opaco. Sim, gente. Líquido leitoso opaco. Quando chove, na parte que quando chove, um estranho líquido leitoso opaco escorre das árvores, da folhagem e do chão. E na novel descreve o slime como branco também, com o mesmo aspecto de cor. Ou seja, a cena da novel é as garotas ficando cobertas com uma gosma branca. A novel chama também de líquido branco leitoso e dilúvio de branco. E elas ficaram encharcadas com isso. É pegajoso e branco. Se é que vocês me entendem. A nova ainda descreve que ela sofreu respingo dos líquidos brancos pegajoso. Com a Teal, ela foi atingida pela maioria dos respingos das primeiras mortes de Shia. Então ela estava completamente encharcada. Seu cabelo preto e kimono estavam cobertos de um líquido branco pegajoso. Então era difícil olhar para ela e não ficar excitado. A arte que tá aqui nas primeiras partes do volume da novel não me deixa mentir, ó como fica. Elas ficam todas espingadas ali. Então, por isso que os garotos olharam para elas, todas pegajosas, com uma gosma branca em cima, e ficaram excitados, gente. Porque não tem como, né? Então, assim, foi desse jeito essa cena, né? E o anime, eles deram uma censurada. Colocaram elas ficando cobertas, mas colocaram um negócio lilás ali. Né? Então, eles censuraram. E teve, acho que não sei se foi na primeira, segunda temporada, quando... eles estavam no labirinto, a Shia abre uma porta lá e espinga uma parte gosmenta na cara dela e é branca. Então eu não sei por que eles nessa parte aqui eles censuraram, porque em outras partes não censuraram. Então não poderia ter censurado essa parte. Eu não gostei dessa censura. Não gostei, tá? Na nova é bem melhor. Então essas foram as principais diferenças dos 3 episódios, tá, gente? O comentário que eu tenho para dizer aqui, né, um comentário, uma opinião pessoal minha lendo a novel e assistindo o anime, tá? A light novel de Arifureta é superior demais ao anime. A adaptação deixa um pouco a desejar. Na novel, os diálogos entre os personagens, o desenvolvimento das cenas, a descrição de o que cada personagem está sentindo em um determinado momento é muito melhor na novel. No anime eles não estão conseguindo adaptar no mesmo nível. O diálogo é um pouco inferior, a direção da cena está deixando a desejar e o anime não consegue passar o que cada personagem está sentindo em cada acontecimento. Quando você só assiste o anime, fica aquela sensação que tá tudo ok, tá?
o anime tá bom, segue o jogo. Mas quando você tem uma comparação com o material original, aí sim você percebe como eles não estão conseguindo trazer para o anime a mesma qualidade dos diálogos, o mesmo desenvolvimento das cenas. Não consegue passar muito bem o que os personagens estão sentindo, os acontecimentos, né, o desenvolvimento dos acontecimentos. Não é para adaptar tudo que está na novel. Nem tem como você fazer isso, mas pelo menos eles escolhem o que eles escolherem adaptar, mas fazendo do mesmo nível da novel, ou superior, mas pelo menos no mesmo nível da novel, e não inferior. Então, porque quando você pega a novel para ler, você consegue dar mais risadas, porque é mais engraçado, você consegue entender melhor os personagens e o que eles estão passando em cada cena, além de conseguir entender melhor a história. Então as cenas adaptadas da novel, você consegue perceber detalhes, acontecimentos que enriquecem a cena. No anime é muito raso. Então a adaptação do anime de Arifureta não tá boa. O diretor não tá conseguindo extrair o melhor da novel e colocar no anime. E isso é uma pena, tá, gente? Porque deveria pelo menos estar isso. Em questão de adaptação, Serenen Soul, que ele tá cortando muita coisa, só que eles estão conseguindo adaptar bem. Mesmo eles cortando muita coisa, mas o que eles escolhem adaptar, eles estão colocando bem no anime. Damate, mesmo eles cortando o principal, que é as explicações de tudo que tá acontecendo, mas o que eles escolhem adaptar tá indo bem. ReZero é a mesma coisa, a adaptação de ReZero continua sendo a melhor de todas. Eles estão adaptando muito bem, estão conseguindo ali mostrar direito o que tem na nova, estão conseguindo passar isso pro anime. Só que a Arifureta, a direção, o estúdio, os produtores não estão conseguindo passar o que tem na novel para o anime. Principalmente as sensações, as emoções que os personagens estão sentindo. A questão dos diálogos está sendo muito inferior ao que é na light novel. Os desenvolvimentos todos ali estão sendo inferiores que tem em relação à light novel. Então por isso que quando você só assiste o anime, você fala, meu, tá legal, tá maravilhoso a Arifureta. Só que quando você tem esse efeito de comparação com o material original, e você pega o material original e o anime, e você compara os dois, você vê que a light novel tá muito superior ao anime. Tá muito superior. E quando você tem uma adaptação para anime, o que você espera? De estar no mesmo nível do material original, se não superior. A gente espera até que seja superior. Mas se não dá, deixa igual. E não inferior. E o problema é que tá sendo inferior. Tá que nem Kaiju número 8. Que tá inferior. Só que o Kaiju número 8 foi pior, né? Porque o design dos personagens foi podre. Parecia tudo cara de sapo. Mas no Arifureta, pelo menos, a animação tá boa. Mas a adaptação que não está sendo muito boa. Tá? Eles estão cortando muitas partes ali. Então tá deixando muito a desejar nesse quesito de adaptação. Tá? Mas de resto tá bom, né? Dá pro gasto. O anime tá bom, tá, gente? Eu tô achando o anime um pouco mediano alto ali, né? Não tá tudo isso. Poderia estar bem melhor se eles conseguissem adaptar melhor a light novel. O anime, vocês iam perceber que estaria muito melhor do que está agora. Tá bom, pessoal? Então é isso aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esses foram análises aí dos episódios, as grandes diferenças que teve, os vários cortes que tiveram, demorou pra fazer isso, tá, gente? Tive que ler bastante aí. Então foram vários cortes aí que tiveram, né? A censura que teve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente o que vocês acharam desses 3 episódios de Arifureta, o episódio 5, 6 e 7, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixe seu comentário, discordar nunca será ofensa, se vocês concordam comigo, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante o seu comentário. Farei o possível para responder a vocês. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fui!